Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo George e sou capelão da Capelania Escolar. Mais uma vez estamos juntos para compartilharmos algum conhecimento. Vamos compartilhar hoje sobre o cidadão consciente e a economia familiar. Para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. E eu queria, a partir de agora, apresentar essa aula. Vai ser um bate-papo rápido sobre o cidadão consciente e a economia familiar. Eu acredito que esse assunto é de muito proveito para vocês pais que estão assistindo também conosco, os alunos. E vai falar sobre tudo o que acontece em relação à economia na nossa casa, no seio familiar. Então, o que é que nós vamos aprender com essa aula? O que é que nós vamos reter de conhecimento? Vamos diferenciar o consumo de consumismo, a obsolência planejada, uma palavra difícil, eu acredito que você nunca ouviu falar, e o que significa, como ser um cidadão consciente, como organizar o orçamento familiar e compreender como viver bem com o que se ganha. Então são 5 pontos que nós temos que destacar nesse assunto. E eu espero que nessa conversa, nessa aula, nós possamos tirar o melhor, porque está escrito que devemos examinar tudo e reter o bem. Então temos que tirar alguma lição disso. E eu espero ser também assim para vocês muito proveitoso e que vocês possam colocar em prática, porque eu acredito que vai transformar a vida de vocês, tá certo? Então, pessoal, eu queria apresentar para vocês uma convidada muito especial que está aqui conosco. O nome dela é Thaís Souza. É uma mulher extraordinária. Ela é formada em administração, pós-graduada em gestão da comunicação, analista comportamental e coach financeiro. Eu sei que nós temos uma pessoa aqui que vai dar umas dicas para nós muito bacana. E eu acredito que vai edificar a sua vida. Com vocês, a Thaís. É com você, Thaís. Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco de conhecimento. Vocês são privilegiados porque educação financeira, falar sobre finanças era algo que até pouco tempo não se via nas escolas e vocês estão com esse privilégio de já aprender sobre finanças para que vocês possam ter uma carreira profissional para quem vai ainda, né, se formar, já ter algo mais planejado, já saber como lidar com o dinheiro, e para vocês que já estão no mercado, hoje já trabalham, ter uma clareza maior de como alavancar a vida financeira de vocês. Então, Thaís, aqui no nosso assunto, o primeiro tópico fala sobre o consumo e o consumismo. O consumo, ele diz assim, é viver bem com o que se ganha. E o consumismo é o desejo impulsivo de adquirir além do que se precisa. Então, Thaís, quais as sugestões que você daria para evitar o consumismo? Jorge, é bem interessante diferenciar, né, como você falou, o consumo do consumismo. O consumo é algo que nós fazemos de forma consciente, é o que precisamos. Então, eu preciso me alimentar. Eu vou ao mercado e eu compro aquilo que realmente é necessário. Eu preciso me vestir. Então, eu vou a uma loja e eu faço uma compra baseado naquilo que eu preciso, nas minhas necessidades. O que é o consumismo? O consumismo já entra na nossa questão emocional. Então, nós precisamos entender quais são as minhas motivações de compra, porque aí é onde entra o consumismo exagerado. E aí, vale ressaltar o seguinte, todos nós, seres humanos, todos nós, independente se tivemos uma infância de escassez ou uma infância de abundância, registramos algo sobre o dinheiro que vem desde a infância. Tem estudiosos americanos que eles chamam o termo de flashpoint financeiro, ou seja, o que eu registrei na minha infância que reflete hoje na minha vida adulta. E eu vou contar 2 situações para vocês, para que vocês tenham mais clareza com relação a isso. Eu tive um cliente que ele teve uma infância de muita escassez. A mãe dele era manicure, os pais separados, e daí todo mês a mãe dele ia ao mercado naquela data específica e fazia uma compra, a compra do mês. Só que ela sempre trazia, Jorge, pra ele e pro irmão. Ele gostava muito daquele iogurte, um iogurte que tem uma geleinha de morango embaixo. Então a mãe dele trazia 5 potinhos, que era pra ele e pro irmão, e o doce de leite de pasta, aquelas latinhas de doce de leite pastoso. E o que aconteceu? A mãe dele adoeceu, ficou um tempo sem poder trabalhar e precisou de ajuda dos familiares. Sim. Então, quando foi um dia, a mãe dele voltou do mercado
E com aquela compra, o que aconteceu? Não veio o iogurte e não veio o doce de leite. Aquilo ali gerou nele um bloqueio tão grande que o que ele me contou? Que quando ele foi trabalhar, o primeiro salário dele, ele foi ao mercado e ele comprou de forma exagerada aqueles iogurtes. Porque na cabeça dele, ele falou, nunca mais vai faltar. Aí vem uma questão assim, se eu tive escassez na minha infância, então na minha vida adulta eu vou comprar tudo aquilo que eu quero. Por quê? Porque cada um de nós registrou algo sobre o dinheiro. Nós fomos ensinados sobre dinheiro. Ao passo que uma pessoa que teve uma infância de muita abundância, que nunca soube quanto custou nada, ela cresce o quê? Sem valorizar o dinheiro, sem saber o que deve ser valorizado. E aí também consumindo de forma exagerada. Por quê? Pelo que registrou, pelas emoções. Então o consumismo tem a ver com as nossas emoções. O consumo tem a ver com a nossa necessidade básica. Impressionante. Que resposta interessante. Você que está assistindo essa aula, eu digo a você, não perca por nada, porque você já viu o nível que está a nossa aula. Então aqui, continuando, precisamos primeiro entender o que é o consumo consciente. O consumo consciente diz assim a definição: é o consumo de toda e qualquer coisa, seja um produto ou serviço que traz consigo consequências positivas e negativas. Aí, diante dessa pergunta, diante dessa definição, eu falo para você, você está sendo um consumidor consciente? O consumidor consciente leva em conta os impactos de cada compra, produtos ou serviços, e também busca escolher com sabedoria as empresas com quais fará negócios, considerando o seu compromisso com o desenvolvimento. Então, você nota que o consumo, ele não é simplesmente você chegar numa loja e comprar uma roupa, não é simplesmente chegar no mercado e comprar um produto. É muito mais do que isso. Por exemplo, se você compra algo de tal marca, você tem que averiguar, você tem um compromisso com o meio ambiente, se tem um compromisso social, se ela ajuda alguma instituição beneficente. Então, tudo isso cabe dentro do consumidor consciente. Você tem que se atentar, observar de quem você está comprando. Nós agora vamos falar sobre obsolescência planejada. O que será isso? Que palavra difícil é essa? Ela foi criada intencionalmente com um propósito de descartar aquele produto que você compra e logo depois não está prestando mais. Aquele produto que está obsoleto, que cai no desuso. Vamos dar um exemplo. Na Grande Depressão, onde foi criada, possivelmente, empresários industriais se reuniram porque estavam em crise. Uma das coisas que eles descobriram, Thaís, com a crise, foi que eles estavam fazendo produtos que duravam muito. E aí não se fabricava, não tinha consumo, não quebrava, ia passando anos após anos. E aí eles disseram, não, nós temos que fazer produtos menos duráveis. Exemplo foi da lâmpada. Quando a lâmpada foi inventada, ela durava 2.500 horas. Depois foi reduzida para 1.500 horas e, por final, uma lâmpada hoje dura 1.000 horas. E nós não podemos cair nesse engodo. Temos que estar sempre vigilantes, sempre prestando atenção. Porque muitas vezes, eu estou com um produto, um celular. Você está falando? Estou falando. Isso acontece muito com a tecnologia, né, Thaís? Sim. Com o computador, com o telefone celular. Isso também é de acordo com essa definição. Ele cai no desuso. A mídia trabalha, os comerciais trabalham para estar na sua mente trabalhando. Olha, você precisa mudar, você precisa comprar. Isso aí já está obsoleto, isso aí já não está prestando mais esse produto. Então, Thaís, de acordo com essa definição de obsolescência planejada, qual é a sua opinião sobre isso? Jorge, é muito interessante. Hoje, até os eletrodomésticos, eles duram muito menos. Eu me lembro, gente, que a primeira geladeira da minha casa era aquela geladeira quadradinha, durou anos. Hoje em dia, você compra uma geladeira um tempo, assim, muito curto, né? O que acontece? O capitalismo está muito forte. Sim. Então, ou seja, é necessário vender cada vez mais. A prova disso são os celulares, né? Você compra um celular hoje, daqui a pouco, daqui a meses, já estão lançando uma edição maior. Para quê? Para meio que te obrigar. Então você tem que ter muito cuidado com essas armadilhas. Sim. Por isso que eu volto a falar da questão da importância da motivação. Quais são as motivações para eu comprar as coisas? Porque o que acontece? Se eu tenho esse nível de consciência, eu não vou me deixar levar facilmente. Na hora de escolher um produto, aí eu vou analisar tudo isso que foi falado.
Quem são as pessoas que estão por trás? Essa indústria, ela é uma indústria responsável? Ela cuida do bem-estar dos seus funcionários? Ou será que tantas indústrias hoje que a gente vê que é mão de obra escrava, né? Não tem um cuidado com o meio ambiente, descarta de qualquer forma. Então, cabe a nós hoje, que temos consciência, buscar cada vez mais isso. De quem que eu estou comprando? Por que que eu estou comprando? Será que realmente isso vai atender às minhas necessidades? Ou eu estou comprando só para mostrar, para querer me aparecer? Outro dia, George, inclusive, dando um exemplo meu, eu fui comprar um celular. E eu queria um celular, só que eu precisei comprar um computador. E daí, quando eu falei, então minha prioridade é o computador, e eu vou pesquisar uma outra marca de celular que tem as mesmas configurações. Ou seja, eu encontrei um celular com a mesma configuração do outro que eu queria comprar, só que por conta da marca, um era o dobro do valor do outro. Imagine. E aí, esse outro que eu queria comprar, ele lança um atrás do outro, justamente para que você compre cada vez mais. Exatamente. Em algum momento, Thaís, nós já fomos vítimas, né? Sim, dessa obsolência planejada. Em algum momento eu acredito que nós já fomos engoldados por essa teoria. Mas ainda continuando, como ser um cidadão consciente, vamos explorar a Thaís aqui bastante hoje, né? Porque ela tem um conhecimento extraordinário. E aqui no próximo assunto, como ser um cidadão consciente, ele diz: planeje suas compras. Como eu posso planejar minhas compras, Thaís? Como pode planejar compras? George, isso são dicas bem simples que de repente você já faça, mas eu vou falar porque eu já dei essas dicas para clientes minhas, clientes meus, e eles conseguiram economizar muito. Hoje, qual é uma das coisas que mais tem um impacto mais alto no consumo do orçamento familiar? Compras de mercado. Sim. O que acontece? As pessoas vão para o mercado com fome, as pessoas vão para o mercado sem uma lista, as pessoas vão ao mercado praticamente toda semana. O que acontece? Cada vez que você vai ao mercado sem uma lista, sem uma relação do que você quer comprar, você acaba comprando coisas desnecessárias. Quando você vai com fome, o seu cérebro está registrando o que? Eu tô com fome. Você acaba comprando coisas que você nem precisaria comprar. Verdade. Promoção, gente. Mulher que ama uma promoção. O que acontece? Abre o guarda-roupa, olha, o que você tem? Será que realmente você precisa ir para lá comprar só porque está na promoção? Black Friday, né? Fica todo mundo naquela coisa desesperada. Mas será que realmente você precisa daquilo? Independente do que você for fazer, trabalhe sempre com listas, tenha clareza, tenha consciência e busque sempre as suas motivações. Por que eu quero comprar isso? Por que eu preciso comprar isso? E você que está na fase da adolescência, quando eu falo de motivações, você também precisa começar a ter consciência. Por exemplo, não é porque o seu amigo tem um celular ou porque o seu amigo tem algo que você tem que ter também. Você precisa entender que somos pessoas diferentes e de repente a condição do seu pai, da sua mãe não é a mesma do seu coleguinha e tá tudo bem. E no final nós vamos dar uma dica de como você pode aprender a conquistar as suas coisas desde a idade que você tem, mas de uma forma consciente. Então é importante você entender que você está tendo essa oportunidade de aprender sobre dinheiro desde agora, para que você também entenda que não é necessário porque a outra pessoa tem que, você tem que ter, obrigatoriamente tem que ter. Exatamente, Thaís. Então, ser um cidadão consciente, como você falou, planejar suas compras. O segundo ponto é consuma apenas o necessário, que eu sei que já entrou no planejamento das compras, né? Reutilizar produtos e embalagens, separar seu lixo, né? Do lixo, em Luiz Eduardo, nós temos a coleta seletiva. Você se informe qual é o dia que ela passa no seu bairro, né? Você deve separar o papel, deve separar o plástico, né? Você deve separar o metal e a coleta seletiva vai passar aí na sua porta tirando todo esse lixo. Usar o crédito consciente, né, Thaís? Sim. Como é? Você poderia dar alguma palavrinha sobre isso, usar esse crédito consciente? Posso. Eu só vou complementar algo da questão do lixo reciclado, porque o que nós precisamos pensar? A partir do momento que eu separo o meu lixo, eu estou contribuindo para a renda de outras pessoas. Sim, né? Porque existe toda
é uma cadeia, né? Se a coleta seletiva, se temos o privilégio de ter a coleta seletiva aqui na nossa cidade, é para quê? Para que aquelas pessoas, eles consigam vender e trazer o sustento para suas casas e para suas famílias. Sim, e é de uma forma sustentável porque nós reaproveitamos, a indústria vai reaproveitar aquelas embalagens, né? E vai deixar de produzir, por exemplo, mais plásticos, né? Mais vidros, mais papel, né? E aí o meio ambiente, gente, agradece. Com certeza. Divulguem o consumo consciente, pessoal. Divulguem porque vocês são o futuro da nação. Os nossos estudantes são o futuro. Então vocês têm que divulgar em casa, conscientize papai, conscientize mamãe, conscientize o vizinho, seus irmãos, os primos, né? Todo mundo tem que ter essa responsabilidade que nós chamamos de socioambiental. Cobre das empresas e dos políticos. Eu creio que essa geração que está se levantando é a geração que tem se posicionado, Thaís, para estar cobrando dos políticos, né? Porque os políticos, eles nos representam. Eles estão lá porque nós votamos nele. E aí você deve cobrar daquele deputado, daquele vereador, aqui no caso de Luiz Eduardo, nós temos a Câmara de Vereadores, nós devemos cobrar dos nossos vereadores, do nosso prefeito. E uma palavrinha também, Thaís, sobre refletir os nossos valores, alguma coisa sobre empreendedorismo, alguma coisa que nós queremos comprar, temos que desenvolver um trabalho para isso, né? George, bem interessante a fala anterior da questão do cobrar também, né, aos empresários, aos políticos. Então, aqui vocês já estão tendo essa oportunidade de também refletirem. Se você pensa em ser um grande empreendedor, porque nós sabemos, George, que existe o dom. Então, de repente, um adolescente aqui de 12 anos, ele já sonha em ser um prefeito, um governador, um deputado. Você, desde já, comece a pensar quais são os projetos que eu posso criar. Você, como empresário que está assistindo, como empreendedor que está aqui assistindo essa aula, o que você pode começar a fazer de diferente? E aí, George, o que eu posso falar da questão dos valores é que o seguinte, você que vai iniciar ainda uma carreira profissional, só que mesmo você tendo 12 anos, você tendo 13 anos, você já pode começar a empreender. E, George, eu vou contar aqui só mais uma experiência minha, uma história minha, para incentivar também. Claro. Quando eu era criança, eu deveria ter uns 7 para 8 anos, o meu pai, ele tinha um mercado. E ele vendia aquelas coisas em atacado, né? Caixinha de chicletes, o pacote de bala. E um dia eu cheguei pro meu pai e eu pedi autorização para ele para pegar uma caixa de chicletes e um saco de balas, porque eu queria vender para os meus vizinhos. Eu cheguei na minha casa, tinha uma banquinha assim que ficava na varanda da casa. Eu peguei aquela banquinha, pedi para minha mãe uns potinhos, coloquei o chiclete, coloquei as balas e eu comecei a vender. Ou seja, desde criança eu já tinha essa mente empreendedora, eu já queria começar a ganhar o meu dinheiro. Depois, quando eu fui fazer o meu último ano do colegial, na verdade eu saí e para fazer cursinho na época, eu comecei a vender perfumes importados. Sim. Então, ou seja, você pode começar a criar, você pode começar a despertar a sua mente empreendedora. Porque às vezes você quer ter algo, mas nem sempre a sua família pode nesse momento te dar o que você quer. Então você fala assim, eu quero comprar um celular. Para comprar o celular, quanto que eu preciso? O que eu preciso fazer? E aí entra, George, a questão do que eu sempre gosto de falar. Independente do que você for fazer, seja excelente. Faça com excelência. Se você vai fazer um geladinho, se você vai fazer um brigadeiro, se você vai chegar e ajudar, você que é um rapaz e vai ajudar o seu pai, seja na oficina, seja na marcenaria, seja onde for, faça com excelência. Sabe por quê? Porque quando nós somos excelentes naquilo que fazemos, George, nós temos a oportunidade de agregar valor ao nosso negócio. Lembra que eu falei que eu fui comprar um celular e que com a mesma configuração, um era metade do preço do outro? Por quê? Pela marca. Mas para essa marca chegar a cobrar o valor que ela cobra no celular, ela fez todo um trabalho por trás. Então pense também sobre isso. Escolha ser uma pessoa excelente, desperte a sua criatividade para você começar a ganhar dinheiro desde já. Interessante, queridos alunos e alunas. É princípio
Isso é um princípio. Se você tem vontade de fazer algo e tem vontade, mas não sei se eu posso começar agora, não tem idade para começar. Por isso que Thaís é uma mulher bem sucedida. Olha de onde já veio, né? Tem um ditado que minha avó contava que diz que quando o espinho tem que enfurar, já vem com a ponta, né? E que bate-papo gostoso, Thaís. Está sendo um prazer enorme escutar suas experiências. O próximo tópico, pessoal, é como organizar um orçamento familiar. E eu queria que vocês ficassem muito atentos agora a esse tópico, por causa que vocês podem ajudar seus pais a organizar um orçamento familiar, que é muito importante, não é mesmo, Thaís? Muito interessante, porque quando você coloca as despesas, a receita no papel, é muito mais fácil você aprender a administrá-las. Então, uma das formas de contribuir na organização do orçamento doméstico é buscando meios de organizar. Segue algumas dicas. Organize-se. Utilize planilhas. E eu quero saber de Thaís, na opinião sua, Thaís, quais as prioridades de um orçamento familiar? George, é bem interessante essa pergunta. Eu gosto sempre de falar, não tem a ver o quanto que você ganha, mas como que você gasta. Porque uma pessoa pode ganhar um salário mínimo, como diversas pessoas, inclusive, eu tenho um exemplo da diarista da minha casa, quando eu estudava ainda, quando eu fazia faculdade. Ela, mãe solteira, 2 filhos. E, George, eu tenho um orgulho daquela mulher, porque os 2 filhos dela hoje é uma moça que faz faculdade e um rapaz que também está entrando na faculdade. Porque não é como o quanto que você ganha, mas como você gasta. Enquanto você não tem clareza sobre as suas despesas, fica tudo bagunçado. Então, de repente, o seu pai e a sua mãe não pode te proporcionar uma viagem, não pode te proporcionar uma festa de aniversário, ou até sair, comer um lanche fora. Por quê? Porque não tem organização. Então, o ideal é que, primeira coisa, seja colocado numa planilha, ou até algumas pessoas não têm muita facilidade hoje com planilha. Pega uma folha de papel, pode pegar uma folha de papel e escrever quais são as minhas prioridades financeiras. Gente, o que é prioridade financeira? Alguém vive sem comer? Não. Então é alimentação. Alguém vive na rua? Infelizmente tem algumas pessoas que não, né? Mas pessoas normais precisam morar numa casa. Ou pagam aluguel ou pagam prestação. De repente a casa é própria. Então onde é que a gente vai ir? Para as outras despesas. Água, luz, telefone. O que acontece? Se de repente você está passando um momento de crise financeira, como você economiza? Eu vou olhar, será que eu estou tomando um banho muito demorado, de 1 hora? Que é gostoso tomar um banho quente, mas em momentos que nós precisamos dar uma enxugada, precisa olhar como é que está o meu gasto de energia, como que eu posso poupar a minha água. Na minha casa, nós temos um tonel que a gente reaproveita a água da máquina. Para quê? Para molhar planta, para lavar a área. Então, tudo isso é consumo consciente, não é um consumo consciente e uma forma de poupar também. Né? É uma forma de você reutilizar a própria água para outras coisas. Transporte, então, é fundamental. Você precisa de um transporte para você se locomover. Né? Você precisa... Uma coisa que deve começar a entrar como prioridade financeira na sua vida, no orçamento da sua família, é poupar algum valor. O brasileiro não tem esse costume, George, não tem a cultura de poupar. Só que se você começa a ter essa consciência desde pequeno, que de repente você recebe uma mesada dos seus pais, sei lá, se você hoje ganha R$100 dos seus pais de mesada, se desses R$100 você começar a poupar todos os meses R$10, ao final do ano você vai ter R$120. Verdade. Então, isso deve ser uma prioridade. Sabe por quê? Porque esse valor que você começa a poupar é um valor que está construindo a sua independência financeira. Para lá na frente você poder ter conforto, não passar os perrengues que a maioria de nós, né, já passou na vida. Né? Mas comece desde já. E se você já é adulto, comece a tirar do seu orçamento. Ai, Thaís, hoje meu orçamento só dá para pagar as contas. Então você precisa ampliar a sua mentalidade e você precisa desenvolver urgentemente uma renda extra. Como é que se cria uma renda extra? Tem diversas possibilidades. E vocês que são novos, jovens,
vocês precisam ampliar a mentalidade para o mundo digital. Tem vários meninos, meninas aí, bem novinhos, ganhando muito dinheiro no mundo digital. Então, para de ficar só olhando besteira e começa a usar a sua inteligência para gerar novas fontes de renda. Oh, que assunto excelente. Eu estou sendo muito edificado com esse assunto. Estou aprendendo também, tá, gente? Então, pessoal, é o seguinte, vocês precisam ampliar a mentalidade de vocês. Para quê? Para criar uma renda extra. Sabe por quê? Essa crise toda do coronavírus veio para nos ensinar que nós não podemos ter uma única fonte de renda. Sabe por quê? Muitas pessoas ficaram desempregadas. Muitas pessoas, George, perderam emprego. Eu tenho clientes que perderam emprego e como era uma única fonte de renda, estão passando dificuldade nesse momento. Estão precisando de ajuda. Só que se você já desperta desde já para isso, para você criar uma nova fonte de renda, tudo faz diferença na sua vida. Para ajudar a família, né? Exatamente. E outra coisa, mas tá muito difícil. Gente, volto a dizer, lembra que eu falei da questão da excelência? Hoje existem diversas formas. Eu tenho cliente, George, que começou a fazer pão caseiro para vender, que começou a fazer sobremesa, doce de sobremesa, pudim e bolos. E hoje já está muito bem sucedida, já está crescendo, já está fazendo um curso profissionalizante. Então, nós somos capazes. Ai, Thaís, mas eu não tenho dinheiro. Gente, olha, se você for... aí eu digo, nessas horas, George, a gente precisa ser um pouquinho, passar um óleozinho na cara. Vocês não são da época do óleo de peroba, mas eu gosto de falar, passa um óleo de peroba e fala assim, vai no seu vizinho e fala assim, o que que você precisa para fazer um pão? Você precisa de 1 quilo de farinha de trigo, um pacotinho de fermento, você precisa de um pouquinho de óleo e tem receita que leva o ovo. Se você amassar tudo isso aí e colocar no forno, vai gerar um pão. Se você pedir emprestado uma lata de leite condensado e um pouquinho de Nescau, fazer ali um brigadeiro e falar, ô vizinho, me empreste aqui e eu te devolvo daqui a 2 dias. Você, de uma lata de leite condensado, 4 colherinhas de Nescau, você pode triplicar o valor. Então, é tudo uma questão de você tirar o foco do problema e ampliar o seu foco para buscar soluções. Isso aí, Thaís. E pegando o gancho da Thaís, muitas vezes nós estamos passando essa realidade em casa. Nosso pai perdeu o emprego, nossa mãe está parada. Nós podemos ajudar. Não vamos ficar também só de braço cruzado assistindo. Porque estamos em crise, porque estamos na pandemia, né, Thaís? Porque estamos passando isso ou aquilo que eu não vou fazer. Gente, eu também tenho responsabilidade, eu também faço parte dessa família. Eu não vou ver meu pai e minha mãe passando aperto e vou ficar de braço cruzado. Não, vamos levantar, vamos agir. Como a Thaís falou, esse exemplo do pão, tem também a questão do chocolate que o pessoal pega para vender. Tudo isso é um princípio que mais tarde, lá na sua vida adulta, você vai ver que isso fez uma grande diferença, você praticar isso agora. Então, Thaís, como nós já estamos encerrando o nosso bate-papo, que está tão bom, eu estou gostando demais e agradeço já a sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. George, foi um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. O desejo do meu coração é que vocês peguem essas dicas e apliquem na sua vida. Você que ainda é um adolescente, que nos assistiu aqui e que com certeza sua cabeça aí, fervilhou, teve várias ideias, porque a ideia é a idade que tem mais criatividade. Conversa com seu pai, com sua mãe, com seu cuidador, com seu tio, com sua avó, enfim, com quem você mora, e de repente até com seu professor, e desenvolve, se você teve a ideia de desenvolver algo legal, algo inovador, algo diferenciado, então pede ajuda de um adulto, coloca sua ideia no papel e começa a agir. E George, eu quero fazer uma consideração final aqui, que a ideia que você teve, independente da sua idade, tem um versículo em Provérbios que eu amo e que eu tenho aplicado na minha vida, que é o seguinte: consagre ao Senhor todos os seus planos e serão bem-sucedidos. Tudo na sua vida que você for fazer, consagre ao Senhor, entregue a Deus, tenha fé. Essa pandemia me ensinou algo muito poderoso, George, que foi a questão do poder da declaração e o poder dos nossos pensamentos. Então tire o seu pensamento daquilo que é ruim, coloque o seu pensamento naquilo que é bom, naquilo que te traz esperança. De repente você pode ser
o próximo presidente do Brasil, você pode ser o diretor de uma grande empresa, você pode ser o dono de uma grande empresa. Então consagre ao Senhor todos os seus planos, comece a declarar desde já. Não tenha vergonha. Se você teve a ideia de ir vender chocolate, como o George falou, não tenha vergonha do que vão falar de você, do que vão pensar de você, mas acredite que aquilo que veio aqui na sua mente, no seu coração, de repente seja uma semente que Deus colocou aí para que você seja um grande empresário, uma grande empresária, alguém que vai fazer diferença na sua geração. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Acreditem em Deus, comecem a declarar, acreditem em você. Você tem um potencial muito grande, Deus te criou para viver um lindo propósito nessa terra. Então não tenha vergonha de viver a abundância que Deus tem para sua vida. Ok, Thaís, muito obrigado. E eu queria deixar também, encerrar com essa palavra, porque a nossa vida, pessoal, ela é feita de princípios. E está escrito um princípio aqui, o princípio da satisfação, da gratidão pelo que você tem. Diz assim: satisfação é contentar-se com a provisão suficiente de Deus. Satisfeito, você não precisa de mais nada. Sente-se satisfeito com o que Deus lhe tem confiado. Satisfação significa descansar naquilo que se tem. Dizer sem medo do futuro ou do ressentimento alheio: tenho o bastante. Está escrito também: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de uma vida contente com toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que fortalece. E não esqueça, a mudança da sua vida está em suas mãos. Você é o único responsável pela vitória ou por tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Só você é o responsável. George, só para mais uma coisa que eu me lembrei, você falando de princípios, eu me lembrei de mais um princípio, gente, muito importante sobre se você deseja ser uma pessoa próspera na sua vida, se você deseja prosperar, e prosperidade não tem só a ver com dinheiro, sim, mas tem a ver com você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Um dos princípios é a generosidade. Aprenda a dividir, mesmo o seu pouco, mas divida com alguém, e você vai ver que existe um poder na generosidade, porque existe um poder na multiplicação. Então Deus abençoe vocês. Ô, Thais, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, que maravilha. Eu que Foi agradeço. um prazer imenso, eu repito porque eu estou impactado com esse nosso bate-papo. Gente, até a próxima. Aproveite o máximo dessa aula que a gente teve aqui, tá certo? Não esqueçam, vocês são mais do que vencedores. Até a próxima. Na atividade de hoje, temos um teste baseado em nossa aula Cidadão Consciente e Economia Familiar. Para a realização da atividade, convide uma ou mais pessoas responsáveis pelos gastos da residência onde você mora e responda o teste abaixo. Sejam sinceros ao responder o teste, descobrindo se você é um cidadão consciente. Boa sorte!